Chapéu, coroa, turbante, boné e cocar são itens utilizados na cabeça que, conforme a sua convenção, contexto e uso, estabelecem relações, isto é, produzem significações acerca de sua exposição. Para aprofundar a relação de tais elementos como itens que possam produzir valor de pertencimento, posicionamento social ou função expressiva, convém determinar, ainda que provisoriamente, alguma delimitação para sua utilização, com a finalidade de produzir hipóteses para o valor de significação que se obtém em determinados indivíduos, em dado de recorte social ou circunstância. Tomando o chapéu como esse elemento, é possível concluir sobre a condição da aparição desse objeto como acessório para a proteção da cabeça, como a função mais objetiva, e a partir daí produção de identidade, afirmação de subjetividade, absorção da estratificação social e propagador de expressão de pertencimento. O cocar é um tipo de adorno utilizado por muitas tribos indígenas americanas na região da cabeça. Sua função varia de tribo para tribo, podendo servir de adorno a símbolo de status ou classe na tribo. Geralmente é confeccionado de penas presas a uma tira de couro ou de outro material. Historicamente, a caracterização do indígena foi fixando em torno de alguns elementos que, em tese, deveriam sintetizar a personagem que concentrava os interesses das narrativas que participavam. O nativo americano, ora, é o selvagem que impede a instalação do mundo civilizado, combatendo os exércitos regulares de modo brutal com flechas e lanças, ora, é uma população em extinção, expropriada de sua língua, de sua cultura e desterrada em seu próprio território. O cocar é um desses símbolos que auxiliaram na constituição da imagem do índio e que posteriormente foi sendo deslocado de seu significado primordial e alcançando outras significações e usos conforme o movimento dos horizontes culturais. Cabe, então, apontar alguns dados sobre seu significado. O valor real do cocar estava em seu suposto poder para proteger o usuário. O cocar é de uso apenas para ocasiões especiais e é altamente simbólico. É conquistado mediante atos de bravuras em batalha. As penas significavam os próprios atos. Alguns guerreiros poderiam ter obtido apenas 2 ou 3 penas de honra em toda a sua vida, pelo fato da dificuldade de obtê-las. O cocar também foi uma marca de maior respeito, porque nunca poderia ter sido usado sem o consentimento dos líderes da tribo. Uma grande honra, por exemplo, era conferida ao guerreiro que houvesse sido o primeiro a abater o inimigo no campo de batalha, pois isso significava que o guerreiro estava à dianteira na frente do combate. Penas foram entalhadas e decoradas para designar um evento e contar histórias individuais, como matar, capturar arma e escudo de um inimigo, se o ato tivesse sido feito a cavalo ou a pé. O processo de aculturação se dá no deslocamento do objeto simbólico de uma determinada matriz cultural, apropriado e ressignificado fora de sua aplicação formal. Assim, a utilização do cocar nos eventos de carnaval, bailes de fantasia, funciona como um adorno de uma figuração parodiada do nativo americano, realizando o deslocamento das significações atribuídas para o teor paródica da representação. No entanto, cabe então, contudo, apontar que o caráter dessacralizador das manifestações paródicas não implica exatamente numa atitude iconoclasta, mesmo que banalize o objeto parodiado. Outra situação importante para evidenciar os deslocamentos são os movimentos cíclicos da moda, apropriando-se e atualizando determinados recortes, alimentando uma relação de coleta e customização que revê e redimensiona os objetos, artefatos e leituras. As questões culturais, por serem construções humanas, estão presentes em todas as esferas, sendo a moda uma delas.
Essas questões se dão em relação de poder, na qual a memória de uma cultura pode, ao mesmo tempo, estar presente e ter sua memória apagada, como é o caso de apropriação cultural na moda, que cita, atualiza, inventa, captura, deixando a origem referencial em sua situação de opacidade. A apropriação cultural, nesses casos, se dá em função do poder de uma cultura dominante em relação a uma cultura fragilizada. No entanto, não se deve perder de vista a visibilidade desses deslocamentos que proporcionam e estabelecem novas pautas para esses recortes culturais situarem à margem dos sistemas. Os deslocamentos promovidos pela apropriação cultural criam novas esferas do discurso, profanando itens e símbolos ao mesmo tempo em que proporciona uma nova visibilidade ao objeto deslocado. Foi deste modo que a atenção sagrado-pagão, que perpassa as festas populares, migram da celebração politeísta na antiguidade para a ressignificação cristã, até tornar-se parte da celebração do martírio cristão. Ressignificar é uma forma de alocar dentro de um horizonte de época que vai sendo atravessado pelas tensões contemporâneas.